Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Os Apóstolos de Jesus, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 29 de agosto de 1970. Muitos não entendem como Jesus, a maior potência espiritual abaixo de Deus, pôde ter entre seus apóstolos um traidor. Como o Espírito da Verdade explica esse fato? Harmonizemos Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4, Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 14 e 16 a 19, e Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Mateus. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, que é chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Marcos. Subindo a um monte, chamou Jesus a si os que quis e acudiram ao seu chamado. Designou 12 para estarem com ele e para serem enviados a pregar, dando-lhes o poder de curarem enfermidades e expulsarem demônios, a saber, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais chamou Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Lucas. A esse tempo, tendo Jesus subido a um monte para orar, lá passou toda a noite falando com Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu entre eles 12, chamando-lhes apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé,
Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus, em seguida, desceu com eles do monte e se deteve numa planície, cercado dos discípulos e de grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e das regiões marítimas de Tiro e de Sidom. Gente que viera para ouvi-lo e para ser curada de suas enfermidades. Também eram curados os que se achavam possessos de espíritos imundos. Todos procuravam tocá-lo, porque dele saía uma virtude que a todos curava. Jesus, para os homens, subira a um monte a fim de orar, e ali passar a noite, falando com Deus. Na realidade, porém, voltou às regiões superiores, de onde preside a marcha do vosso planeta e distribui as ordens do Todo-Poderoso. Lá permaneceu enquanto esteve fora das vistas humanas. Quando amanheceu, tornando-se novamente visível e tangível, chamou os discípulos e procedeu, entre eles, a escolha dos 12 apóstolos. Quanto aos apelidos que lhes deu, tinham por fundamento o caráter e a missão de cada um dos apelidados. Entre os 12 estava Judas Iscariotes, que traiu seu mestre. Conforme vereis, pelas explicações que mais tarde daremos. Judas era um espírito elevado em inteligência, mas pedindo permissão para auxiliar Jesus, se encarregara de uma missão acima de suas forças. Tomara um peso superior ao que lhe era possível suportar e por isso faliu. Quando chegar o momento, nós vos diremos como foi essa missão pedida, como lhe foi concedida e como foi ele arrastado a falir. Relativamente à cura das enfermidades e ao afastamento dos espíritos obsessores, já recebeis todas as explicações. Finalmente, compreendeis o que era a virtude que saía de Jesus. Eram os fluidos que, por ato de sua vontade e do seu poder magnético, ele dirigia sobre os doentes, principalmente os que dele se aproximavam, para operar aquelas curas maravilhosas. E nenhuma delas foi milagre.